Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta. Eu estive com problema na garganta, sem voz, mas graças a Deus estou me recuperando. Ainda estou com a voz um pouco fanhosa e hoje vamos voltar nesta caminhada da leitura da Palavra de Deus em verdade que nos foi revelada. Hoje eu escolhi um tema de grande importância para a nossa vida, de conduta, de atitude, de comportamento, que precisamos e necessitamos estar sempre como criação, somos imagem conforme a semelhança de Deus. E do que fazemos, assim como nós nos comportamos, isso reflete na nossa vida, no nosso destino. O tema de hoje, a conduta cristã em uma sociedade pagã. Devemos abster-se das paixões carnais. O mundo gira, e haverá sempre este conflito entre o que é sombra, o que é luz, o que é carne, o que é espírito. Os que são seguidos pelo Espírito têm discernimentos espirituais. Os que seguem na carne têm discernimentos da carne. Coisas da carne são as coisas físicas que se tocam. Está relacionado à natureza humana e o que é contrário à vontade de Deus. Isto são obras da carne. Portanto, devemos nos abster, afastar-se. Mas neste contexto de que precisamos nos relacionar, interagir. Porque na criação, a trindade das trindades. Na criação, nós temos o tempo, o espaço e a matéria. Lá em Gênesis, no versículo 1, capítulo 1, o princípio, Deus criou. É o tempo. Os céus é o espaço, a terra, a matéria. Então, no tempo nós temos presente, passado e futuro. No espaço nós temos comprimento, largura e altura. E na matéria, sólido, líquido e gasoso. E nós, como criação, imagem conforme semelhança. Então, sejamos semelhantes. E que aqui também temos uma trindade: corpo, alma e espírito.
Vamos para as referências. Em 1 Pedro, no capítulo 2. Então, a conduta cristã em obediência e fidelidade com Deus e com o próximo. Então vamos aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11 a 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que daquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observando-vos em vossas boas obras, do qual somos aperfeiçoados para as boas obras. Vamos ao versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, como você se comporta? Imagem conforme a semelhança de Deus. Não sejamos dentro de um aspecto santo. Ninguém é santo, mas possamos estar bem próximo a esta condição de vida cristã. Obediência, fidelidade, companheirismo e nas boas obras. Honestidade nos seus sentimentos com Deus e com o próximo. Somos livres. Nos libertou Jesus na cruz. Somos filhos de Deus. Nos honra chamá-lo de Pai. Recebemos o Espírito Santo de adoção. Somos filhos e não servos. E esta liberdade foi para eles, na época, a liberdade da lei, a justificação, que é a libertação da punição do pecado, que é a transgressão da lei. Os que eram oprimidos, perseguidos, açoitados, presos em cárceres e até a condenação da morte pela lei. Vamos aqui em Romanos. Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13, 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o pecado está na carne, no corpo. Daí Jesus, despojando o seu corpo, para que Deus condenasse na carne os pecados. Então, o pecado não está no espírito, está na carne. Por isso que o espírito está pronto. A carne é fraca. Então, diante das vontades do ser humano,
como eu disse, nas obras da carne. Mas devemos cuidar do corpo, o vaso, preencher nosso vaso com o Espírito Santo, que está em nosso espírito, que foi derramado generosamente. Então, somos guiados pelo Espírito, somos espíritos com experiência humana. O Espírito reina sobre a carne. Então, o corpo que ao pó voltará, e o Espírito voltará para quem vos deu. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 5. Vamos aqui, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quem se inclina para a carne, cogita as coisas da carne. Aí vem o pecado e a morte. A morte espiritual. Ao homem foi condenado, ordenado a morrer uma só vez. E como recebemos o Espírito Santo de adoção, o batismo de Cristo, o único batismo que nós fomos agraciados, nós remanescentes, recebemos o Espírito não de covardia, mas de adoção. Vamos para Gálatas, o capítulo 5. O capítulo 5, versículo 17 e 18. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Você está no Espírito. No Espírito. Em Espírito. Não está debaixo da lei. No que se refere à lei que condena, que Cristo pregou na cruz, a lei expresso em ordenanças, o escrito de dívida que foi pregado na cruz. Então nós temos esse conflito entre carne, espírito, sombra e luz. Nós estamos na luz. Na palavra, na verdade, que sempre prevalece. Vamos aqui para 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Esse proceder honesto.
do qual nós sentimos. A alma é sentimento, emoções, que fica aqui quando partimos. Não levamos nada da emoção, de sentimentos, como ódio, raiva, rancor. Quando somos arrebatados, fica aqui. Alma. Até tem uma condição de que se diz, vamos salvar aquela alma. Alma é sentimento, emoções. É o receptor do que acontece no mundo e que nós recebemos e reagimos. E é neste procedimento honesto. Sejamos honestos e fiéis ao que sentimos. Diante do Senhor e dos homens. Vamos aqui para Filipenses, no capítulo 2, versículo 13 a 16. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então veja, no resplendor, luzeiros do mundo, somos a luz. E que pela luz permitir a ver, definir formas, cores, e não ficar nas sombras, na escuridão. Tateando, como você está num quarto escuro, você fica ali procurando caminhar sem tropeçar. Tateando. Mas quando você acende a luz, você vê. A luz do mundo. Sejamos esta luz. Preservando a palavra da vida. Vamos aqui em Tito, no capítulo 2, versículo 8, 9. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui tem um termo, servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então, nesta condição de servo aqui, antes da cruz, depois da cruz, filhos. Muito mais do que isso.
O servo não sabe o que o Senhor faz. E quando o Filho dá liberdade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, deu liberdade. Esse sim é a verdadeira liberdade. Voltando aqui para Mateus, no capítulo 5. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz que existe em você, que brilhe. A luz do Espírito Santo, reacenda esta luz em oração, em gratidão. Reacender o Espírito Santo, alegrar-vos, porque o que entristece o Espírito Santo é a ingratidão, é a desconfiança e pouca fé. Vamos em João, no capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 31. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Glória de Deus. Mediante Jesus Cristo, e que também foi glorificado nele. E nós também somos glorificados. Recebemos esta graça da glorificação de estarmos no reino de Deus glorificado, que foi revelado, especialmente na cruz, triunfante. Aqui muitos olhavam Jesus crucificado, irreconhecível. Muitos ali pensavam que aquela morte foi a morte definitiva, mas na verdade não foi. Ele venceu os principados e potestades, inclusive o Satanás. Ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre ele e também em nós. Não morremos. Somos arrebatados para a vida eterna. Vamos aqui para Efésios, para a gente finalizar. Efésios, o capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. A palavra tem poder, ela pode abençoar ou amaldiçoar. Nenhuma palavra torpe.
palavras que edificam. E é na palavra que tem poder, porque ela se transforma em ações. Então, cuidado com os pensamentos, porque dos pensamentos se transformam em palavras, e das palavras as ações, das ações o caráter. Cuidado com o caráter, porque assim também se transforma no seu destino. É como você olha, da maneira como você olha a condição da vida eterna. E isso vai retribuir na sua vida hoje. Como você vê a eternidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente finalizar aqui, 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículo 31. Porque, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, faça tudo para Ele, para a glória de Deus. Então, nesta conduta, no comportamento da vida cristã, esteja sempre presente na sua vida, na sua casa, na sua família, como é importante a presença de Deus, porque onde há amor, há paz, onde há paz, há amor, e onde há amor a Deus, e onde há Deus, Ele em nada faltará. Que Deus abençoe a todos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com muitas bênçãos. Amém.